eu vou começar a mensagem desta manhã. E eu quero que você abra os seus ouvidos, que o Espírito Santo abra o seu entendimento, seus ouvidos espirituais, para que Deus fale profundamente em seu coração, não por causa de mim, mas apesar de mim, pelo poder do Evangelho, você seja tocado e impactado por essa mensagem. Eu quero falar nesta manhã a respeito do tema casamento como uma construção. Casamento como uma construção. Eu sou engenheiro civil e trabalhei com obras, e um dia eu estava visitando umas obras, e enquanto eu olhava a construção, Deus falou comigo: casamento feliz não é obra do acaso, não é golpe de sorte. Casamento feliz não depende da sorte de encontrar a pessoa certa. Deus falou comigo: casamento feliz é resultado de uma construção. Casamento como resultado de uma construção. Então, essa é a mensagem desta manhã, deste culto. Esta é a mensagem: casamento como uma construção. Então, nós vamos fazer aqui um paralelo entre uma construção de um prédio e a construção de um casamento feliz. A Bíblia diz no Salmo 127, 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É Deus que edifica a casa. Deus mesmo é que faz a construção. Nós vamos entender isso hoje nessa mensagem. E numa construção, numa obra, como é que a gente faz uma obra? A primeira coisa que a gente faz quando vai construir uma casa, por exemplo, ou um prédio, a primeira coisa que se faz são as fundações. São as fundações. Nós vamos pegar o terreno está limpo, e aí a gente vai cavar, fazer as sapatas, os baldrames, as cintas, para fazer essa fundação. E essa fundação, ela precisa ser uma fundação muito sólida, colocada sobre um terreno sólido. Normalmente se faz uma sondagem para verificar a capacidade de carga do terreno, para se dimensionar as sapatas, para que quando se construa, em função do peso que aquela construção vai ter, ela fique estável, não tenha problemas depois. Então a fundação, a base, a infraestrutura de uma edificação é muito importante. Por exemplo, nós estamos aqui nesse prédio aqui da igreja. Aqui nós estamos tranquilos, porque a gente sabe que tem uma fundação aqui embaixo que segura esse prédio. A gente não consegue ver essa fundação, ela é muito importante, ela é que sustenta todo esse prédio aqui, mas ela não aparece, não dá para a gente ver. Se nós tirarmos uma foto aqui, nós não vamos ver essa fundação, mas a gente sabe que ela existe, que ela está bem feita e que ela tem sustentado essa edificação. Então, assim, o que é a infraestrutura? O que é uma fundação num casamento? O que representa a fundação em um casamento? A fundação em um casamento, a Bíblia fala qual é. A fundação é Cristo Jesus, é a palavra de Deus em prática, é Cristo Jesus, essa é a fundação. A Bíblia diz que Cristo Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal, e que nós devemos edificar a nossa casa sobre os fundamentos do Evangelho, cuja pedra principal é Cristo Jesus. Está escrito na Bíblia. Veja aí Efésios 2:20, por favor. Projete aí, por favor, Roosevelt. Olha o que diz aqui, que a nossa casa deve ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos, que é o Evangelho que os apóstolos pregavam, e dos profetas, que é a palavra de Deus, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Essa pedra de esquina, essa pedra angular, era colocada nas edificações
antigas, de forma que ela sustentava todo o peso. Quanto mais pesava a obra, mais aquela pedra era solicitada. Então era uma pedra rígida, uma pedra muito forte. Se tirasse aquela pedra principal, se tirasse da fundação a pedra de esquina, toda a construção caía, porque ela era uma pedra que sustentava tudo. Então Jesus Cristo é a pedra principal. Mas como funciona isso na prática, no dia a dia, numa casa? Eu estou na minha casa, eu quero construir a minha família, o meu casamento sobre fundamento sólido, eu quero que tenha uma fundação rígida, mas como é que eu faço isso na prática, no dia a dia? Agora eu já sei que Cristo é a pedra principal, que a gente deve edificar nossa casa sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, cuja pedra principal é Cristo Jesus, mas como é que é isso na prática? Eu vou lhe dizer agora. Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27, Jesus ensinou isso. Ele disse que ele fez um paralelo, uma comparação entre um homem prudente, não é, e um homem tolo, um homem nécio. Ele disse que o homem prudente é aquele que edifica sua casa na rocha, que edifica sua casa com fundamento sólido, e o homem nécio, o homem que é tolo, ele edifica a casa sobre a areia. E Jesus explicou, e ele fez aí a comparação para nós. Ele disse que aquele que ouve a palavra de Deus, que ouve os ensinamentos bíblicos e põe em prática e os pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Pronto, está respondido para você. Se você queria saber como é que faz isso na prática, Jesus deu a resposta agora no capítulo 7, versículo 24 a 27 de Mateus. Ele está respondendo para você. Se você quer edificar a sua casa na rocha, a sua família, o seu casamento, você tem que ouvir a palavra e botar em prática, e viver a palavra. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar, não ser só ouvinte da palavra, mas praticante. Quando eu ouço e pratico, eu conheço a verdade e a verdade me liberta, e eu tenho a minha casa edificada na rocha. Olha como é simples, não precisa ter sorte, não precisa ser super inteligente, não precisa ser bonito, nem ser mais esperto do que ninguém. É simples, é para todos nós. O evangelho é simples e poderoso. Ouça a palavra, medite na palavra e ponha em prática, e a sua casa, a sua vida, a sua família vai estar edificada na rocha que é Cristo Jesus. Por isso é que a palavra de Deus diz no Salmo 1, que aquele que tem prazer na palavra de Deus e medita nela dia e noite, aquele que tem prazer e medita nela de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação própria, e tudo quanto empreender, tudo quanto fizer, vai prosperar. Por isso que Jesus disse, se você orar, se você buscar a Deus no secreto, se você tiver TQSD, tempo de qualidade a sós com Deus, como está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, tempo de qualidade a sós com Deus. Se você tiver esse tempo com Deus, de meditação na palavra, de oração, Deus te honrará em público. Como é que Deus honra em público? Deus honra em público com a tua casa na rocha. Quando vem o vento, vem a tempestade, os rios transbordam e batem com ímpeto contra a casa, ela não vai cair, porque está edificada na rocha. É isso aí. Então a tempestade vai vir um dia na casa do justo e na casa do injusto, na casa do servo de Deus e na casa do ímpio. A tempestade chega para todos. Tem um momento de dificuldade. Isso não é maldição que eu estou falando, não. Isso foi Jesus que falou: no mundo tereis aflições, mas aquele que está com a casa edificada na rocha, ela não vai cair. Essa casa não vai cair. A casa edificada na rocha, ou seja, aquele que não é só um frequentador de igreja, aquele que não tem só uma religião, mas aquele que ouve a palavra e põe em prática, esse vai estar firme quando a tempestade chegar. Então é assim que nós temos que começar a edificação da nossa casa. É assim que nós temos que começar a construção do nosso casamento, edificando na rocha, para que ela não venha a cair. Essa é a primeira coisa que a gente faz.
A primeira coisa são as fundações. E depois que nós fazemos as fundações, o que é que se faz numa construção? Depois das fundações, nós levantamos os pilares, como nós podemos ver aqui alguns pilares. Depois nós fazemos as vigas e também fazemos as lajes. Tudo isso normalmente é feito em concreto armado, em um material rígido, forte, não é? É concreto, é pedra, cimento, é ferro. Por quê? Porque a estrutura de um prédio, ela precisa ser uma estrutura forte, porque essa estrutura é que sustenta o peso das paredes, não é? Essa estrutura que sustenta o peso das pessoas, dos móveis que tem em cima. Essa estrutura que finalmente ela vai suportar também até a força do vento no momento que tem uma tempestade. Então uma estrutura de um prédio precisa ser uma estrutura rígida, não pode ser uma estrutura flácida, tem que ser rígida. E o que representa essa estrutura num casamento, numa família? O que representa essa estrutura, trazendo agora para a construção de uma família, para a construção de um casamento de sucesso? Representa o caráter, a responsabilidade e a maturidade. Pilares, caráter, vigas, responsabilidade, laje, maturidade. Casamento não se sustenta por sentimentos. Casamento não se sustenta por sentimentos. Casamento se sustenta por uma decisão de pessoas que têm caráter, responsabilidade e maturidade. São consequentes com os votos que fizeram no dia do casamento. Se uma pessoa, um casal quer viver por sentimento, vai ter que casar de 2 em 2 anos. Porque os sentimentos passam. Os sentimentos mudam. Na verdade, se você observar, de 5 em 5 anos você já está casado com outra pessoa. A pessoa com quem você casou já é outra pessoa. As pessoas mudam, não é? Aquela pessoa que você dizia no começo que era tão cheiroso, tão cheirosa, que quando ele falava tu já se derretia, que tudo muda. Então é preciso ter caráter. É preciso ter responsabilidade e maturidade. Casamento não foi feito para criança. Casamento tem conflitos, tem problemas de cultura. Se descobre muitas coisas depois do casamento, defeitos, falhas. As pessoas que querem ficar casadas têm que praticar o Evangelho. Um dos ambientes mais propícios para praticar o Evangelho é dentro de casa. E quem está casado, e que fica muito tempo casado, não é porque deu sorte e está vivendo um mar de rosa não, está casado porque decidiu ficar casado, e decidiu construir uma família relevante e abençoada. Porque todos teriam motivos aí para sair chutando balde e ir atrás de outros relacionamentos. Mas quando você tem o entendimento correto do que é o casamento, você não faz isso. O casamento foi a primeira instituição que Deus criou. A primeira instituição criada por Deus foi o casamento. Antes de criar as nações, antes de criar a igreja, antes de criar escolas, Deus criou o casamento. O casamento é o fundamento de gerações. Dentro de cada um de nós tem gerações e gerações que virão a partir de nós. Nós somos primícias de gerações, a partir de nós. E que herança nós estamos preparando para essas gerações futuras que vão vir? Hoje, nesse momento agora, nessa geração, nós estamos construindo fundamentos nos quais serão edificadas as gerações futuras. Nós somos os responsáveis. Eu não pude escolher em que família nascer, mas eu, com responsabilidade, com caráter e maturidade, eu posso decidir, eu e meu cônjuge, em que família nossos filhos vão viver. Eu posso decidir pela palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus diz que tomou os céus e a terra como testemunha, que colocou diante de nós o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte, e ainda deu o conselho.
Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Então, escolher a vida, viver, construir uma família abençoada é uma questão de escolha, de decisão. Hoje nós temos o poder de decidir na nossa mão. Então isso não vem por sentimento, por paixão, por fogo, vem por responsabilidade, por caráter e maturidade. Casamento definitivamente não foi feito para criança. Quem quiser casar para ser feliz, o conselho é: não case. Quem estiver pensando, eu vou casar para ser feliz, não case. Porque casamento não foi feito para fazer você feliz. Casamento foi feito para pessoas felizes edificar uma família relevante e abençoada na terra, que vai deixar um legado de bênção para as futuras gerações. Os desafios são muitos. Desde o começo, se tem desafios. Quantas pessoas aqui você pode pensar, sonhou tanto com casamento? Feito, quando começou a casar, com quem eu casei? O que é que eu fiz? Mas agora tem que assumir. Tem que construir uma família feliz, investir no casamento, ter estrutura, para não sair correndo para o papai, sair correndo para a mamãe, saindo falando mal um do outro. Estrutura. Casamento é uma aliança. Eu queria que você colocasse esse texto aqui, por favor, Roosevelt. Romanos 15, de 1 a 3. Olha como o lugar para praticar o evangelho é no casamento. É lá, naquele relacionamento ali, é o melhor lugar para a gente praticar o que aprende na Bíblia. Olha como Deus quer que a gente se comporte. Mas nós que somos fortes, fortes é quem tem caráter, responsabilidade e maturidade. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Ah, porque meu cônjuge é fraco. Ah, porque o meu cônjuge tem esse defeito. Ah, porque o meu cônjuge tem... Devemos suportar a fraqueza dos fracos. E não agradar a nós mesmos. Ah, porque eu não estou me sentindo feliz. Ah, porque eu tenho o direito de ser feliz. A maior tolice que um homem ou uma mulher pode dizer, eu vou me separar porque eu tenho o direito de ser feliz. Isso é criancice, infantilidade, porque uma pessoa madura, responsável, é uma pessoa que faz o que é certo, não o que tem vontade. Quem faz o que tem vontade é criança. Criança que quer fazer o que tem vontade. Uma pessoa madura, crente, responsável, faz o que é certo fazer. Então ele diz assim, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Agrade o seu cônjuge, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ou seja, assumiu a responsabilidade em nosso lugar. E nós, como marido e mulher, a Bíblia está dizendo, nós também temos que assumir isso. A fraqueza do outro tem que ser a nossa fortaleza. Quando um cai, o outro levanta. Não é? Quando um cai, o outro levanta. Quando um está com frio, o outro esquenta. Quando tem fraqueza, o outro tem fortaleza. E assim os dois vão caminhando juntos. Vão edificando a casa rígida, forte e abençoada. Depois que nós fazemos a estrutura, nós temos que fazer o telhado e as paredes. Paredes e telhado. Precisa ter telhado e parede, porque telhado e parede protege a construção. Protege da chuva, protege do sol, protege de ladrão, não é? É importante, protege a privacidade da família. É importante ter as paredes e ter a cobertura. E o que é paredes e cobertura na nossa vida, no nosso casamento? Parede e cobertura do nosso casamento é a proteção mútua. Nós temos que proteger um ao outro. A nossa casa, o nosso casamento tem que ser como um jardim fechado. A Bíblia diz que é como um jardim fechado, tem que ter proteção. Nós não podemos estar expondo o nosso cônjuge lá fora. O que é discutido em casa, o que acontece em casa fica. Não tem que estar expondo o cônjuge, falando do cônjuge para a colega de trabalho, falando do cônjuge para pai, para mãe. Não. Tem que ser resolvido com maturidade, conversando, com equilíbrio, protegendo a imagem um do outro. Nunca permita que seus parentes falem mal do seu cônjuge. Nunca permite que sua mãe ou seu pai fale mal do seu cônjuge. Proteja a imagem dele. Quem protege a imagem do seu cônjuge está protegendo a sua própria imagem. Tem que ter proteção, não fale mal do seu cônjuge, nem para os seus filhos. Uma mãe que fala mal do marido para os filhos, não ama os filhos.
Uma mãe que fala mal do marido para os filhos não ama os filhos. No máximo ama a si mesmo. No máximo ama a si mesmo. E assim mesmo é o pai. Porque está ensinando os filhos a desonrarem quem mais ele deve honrar para que eles possam ir bem na vida. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e tenha vida longa sobre a terra. Se uma mãe se queixa para os filhos, se uma mãe conta piada sobre o pai para os filhos, se uma mãe desfaz do pai ou vice-versa, está ensinando o filho o caminho do fracasso. Não é amor isso. Está querendo no máximo ter a preferência dos filhos e trazendo divisão dentro de casa. E os filhos percebem, nessa família, os filhos vão crescer e vão jogar um contra o outro, e vão ser rebeldes, vão criar problemas, porque é uma casa frágil, sem estrutura e sem proteção. O casamento tem que ter proteção. Tem que ter proteção, porque ninguém jamais odiou a própria carne. O casamento é uma só carne. Deixará seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Os dois unidos têm força de três, há uma sinergia, há um poder. Onde há união, Deus ordena a bênção, diz o Salmo 133. Um casal que é unido, um casal que não fica se dividindo, não fica falando mal um do outro, é um casal que atrai as bênçãos de Deus para sua casa. Está lá no Salmo 133. Quão bom e quão suave é que a família, que o casal vive em união. Vou parafrasear aqui, mas é exatamente esse o princípio que acontece. Que bom e quão precioso é que o casal vive em união. É como óleo precioso que desce pela cabeça do marido, desce pela cabeça da esposa, pelas vestes, e alcança toda a família. Porque ali naquele lugar, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Ali naquela casa, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, esse é o grande segredo. A harmonia atrai as bênçãos de Deus. A harmonia atrai a bênção de Deus. Então, um casal, ele deve se comportar assim, como um assessor de marketing. O marido é assessor de marketing da esposa, e a esposa é assessora de marketing do marido. Quando ela abrir a boca para se referir ao marido, só vai falar das qualidades do marido. Quando ela abrir a boca, ele abrir a boca para falar da esposa, só vai falar das qualidades da esposa. Isso é proteção, é um jardim fechado, é maturidade, é responsabilidade, é caráter. Isso é casamento que dá certo, que funciona, que vai deixar uma herança e um legado de bênção para as futuras gerações. E depois que a gente faz o telhado e as paredes, nós temos que fazer as instalações. Imagina aqui, ó, essa luz que ilumina aqui, ó. Sem luz, uma casa fica no escuro, né? Uma casa sem luz, imagina só, tem que ter instalações elétricas para ter luz, não é? Tem que ter instalações de esgoto, tem que ter instalação hidráulica para limpar. Uma casa, quando falta água, logo vem um mau cheiro, né? Uma casa, quando falta luz, e nada funciona, não é? Então a luz, o que representa a luz no casamento? A luz no casamento representa a transparência, a prestação de contas, não é? Luz representa a transparência, prestação de contas. É preciso ter transparência. Logo lá no comecinho, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 25, versículo 26, diz que, Gênesis capítulo 2, versículo 26, isso, 25, ok? Ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Olha só, ambos estavam nus e não se envergonhavam. O que significa isso? Que havia transparência, que eles prestavam conta um com o outro, que não tinha nada encoberto. A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará, mas aquele que põe luz, aquele que confessa e deixa, que é transparente, alcança misericórdia e prospera. Então, estavam nus. Esse sempre foi o plano de Deus, de não ter nada encoberto, nem financeiro, nem senha de celular, nem senha de computador, não tem nada encoberto. O mesmo computador que o marido acessa, a esposa pode acessar, os filhos podem acessar. Computador na sala, exposto para todo mundo, nada de sala fechada. Conta corrente, todos conhecem o movimento, o marido e a esposa conhecem o movimento financeiro do outro, não tem compras escondidas, transparência, estavam nus, livres, sem nenhum peso. Esse é o plano de Deus,
É preciso ter luz. Uma casa que tem luz tem prosperidade. Aonde tem luz, Deus habita, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Quem habita nas trevas é o diabo. Tudo que está em trevas está sob o comando do diabo. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Marido e mulher têm comunhão um com o outro. Se andar na luz como ele na luz está, tem comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus Cristo purifica essa casa de todo pecado. Aleluia. Comunhão, harmonia. Harmonia é um imã de bênção para uma casa. Harmonia é um imã de bênção para uma casa. E a água e o esgoto? O que representa água e esgoto para uma família, para um casal? A água e o esgoto fala de perdão. A água limpa a sujeira da mágoa do coração. A mágoa, uma pessoa que está ofendida, está magoada, a água do perdão limpa o coração e limpa o canal de relacionamento com Deus. Então a água e o esgoto funcionam assim: a água limpa e leva então toda aquela sujeira para o esgoto, aí passa no ralo. Tem um ralo na construção, tem um ralo chamado ralo sifonado. É um sifão que quando a água servida passa pelo sifão, ela não volta mais, o cheiro não volta, porque o sifão ele tem essa capacidade de manter aquele volume de água ali permanente, para que o cheiro não volte. Por isso que num vaso sanitário, você vai ver sempre ele com um pouco de água. Aquele é o sifão do vaso sanitário, para que o cheiro, né, aquele mau cheiro não volte. Então é importante que numa casa, numa família, num casal, funcione assim também. Tem que perdoar, 70 vezes 7 se for preciso. É o lugar onde mais tem ofensa, é num casamento. É o lugar onde mais se ofende, é no casamento. É inevitável a ofensa. Ah, mas eu não me ofendeu. Saiba que é inevitável, todo mundo ofende. Ofende calado, ofende falando, ofende sem se mexer, ofende se mexendo, ofende de frente, ofende de costas. Sempre há ofensa. É inevitável a ofensa. O que nós precisamos saber é que para um casamento estável, abençoado e próspero, tem que ter capacidade de perdoar. E perdão não é um sentimento não, perdão é um mandamento, é uma ação. Eu decido perdoar. É muito forte. Uma pessoa ofendida não é uma vítima. Uma pessoa ofendida, ele é um grande pecador. Se é que existe uma escala de pecador, talvez o maior pecador seja uma pessoa ofendida. Não cabe dentro da mesma pessoa um crente e uma pessoa ofendida. Não cabe dentro de uma mesma pessoa um cristão e um ofendido. Porque a Bíblia diz textualmente, 5, 6 vezes Jesus repetiu, porque é tão importante isso, ele repetiu, que se você não perdoar, você não é perdoada por Deus. E se não é perdoada por Deus, não pode se dizer cristão. Porque eu me torno um cristão quando eu recebo o perdão de Deus. Então não pode caber uma pessoa que se mantém ofendida e um cristão dentro do mesmo corpo. Ou é um ou é outro. Ou você escolhe ser um ofendido, me ofendeu, me magoou, ou você escolhe ser um crente, um homem ou uma mulher de Deus. Está na nossa mão. No esgoto, quando volta o esgoto, não sei se alguém já teve essa experiência horrível, quando volta o esgoto numa casa, quando ele consegue vencer o sifão e vem aquele esgoto de volta, é um mau cheiro que toma conta da casa inteira, fica aquele cheiro horrível. Mas a Bíblia diz que quando tem perdão, vem o bom cheiro de Cristo. O bom cheiro de Cristo toma conta da casa onde tem perdão. Então você não pode estar lembrando de ofensas passadas. Lembrar de ofensas passadas é como trazer o esgoto de volta. O esgoto já passou pelo sifão, não tem que voltar mais. Já foi, é passado. Ele nasceu de novo na sua vida e ela nasceu de novo na sua vida. Vamos construir de novo, vamos começar do zero. É assim que funciona a instalação de água e esgoto. E agora nós vamos fazer o acabamento, que é a parte mais aparente da casa,
E a parte mais aparente da construção é o revestimento do piso, o forro, a pintura, né? Os lustres, enfim, tudo isso é a decoração de uma casa, de um prédio, de um edifício. Agora já concluímos praticamente a obra e vamos para o acabamento. E o que é o acabamento de uma construção? Como é esse acabamento? O acabamento de um casamento, de uma construção de um casamento relevante, abençoado e abençoador, que deixa uma descendência relevante, deixa uma herança de bênção para as futuras gerações, é o acabamento. Eu vou citar aqui alguns itens. O sexo, por exemplo, o sexo faz parte desse acabamento, porque o sexo faz com que o casal se complete, se complemente, se realize. O casal brilha, o casal que tem um bom relacionamento sexual é um casal que brilha. O sexo é uma bênção dentro do casamento. O sexo é uma bênção. O sexo feito com amor, com respeito. Não é, por exemplo, o sexo anal não deve ser feito, não deve ser praticado sexo anal, porque o ânus não foi feito para praticar sexo. O ânus não foi feito para entrar nada lá, é para sair. A Bíblia fala do sodomita, fala que muitas mulheres mudaram do modo natural do sexo, como um pecado, uma coisa ruim. Então o sexo com respeito, com honra, é uma bênção no casamento. E é para ser praticado. Sexo é para praticar. Conversem os dois, entrem em acordo na frequência, na forma de fazer, na forma de tocar. Conversem sobre isso, afinal vocês são maduros e querem construir uma família relevante. Isso traz brilho. Quando o casal tem uma boa relação sexual, ele parece que brilha mais, a decoração fica mais bonita, ele sai para trabalhar mais alegre, ela também, as coisas funcionam legal. O sexo é uma bênção. Outro acabamento, as palavras boas. Diga palavras boas, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para a edificação daqueles que ouvem. Uma coisa linda no acabamento são as palavras boas. Uma pessoa que tem uma boa base, uma boa infraestrutura, que medita na palavra de Deus dia e noite, ele tem palavras boas, ele profetiza palavras boas para a esposa, ele olha para o marido, ela olha para o marido também dizendo palavras boas. E às vezes você diz por fé mesmo, você nem está vendo aquelas qualidades, mas você profetiza, tem fé. Quantas vezes eu profetizei para a Angélica, que ela era uma mulher igual ao Provérbio 31, que ela é uma mulher virtuosa, e eu dizia a palavra, mulher virtuosa, quem achará? Eu dizia, eu achei. O valor da Angélica muito excede o de finas joias, o meu coração confia nela e não haverá falta de ganho, ela me faz bem e não mal todos os dias da minha vida. Busca lã e linho, de bom grado trabalhas com as mãos, ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, é ainda à noite, já se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire e planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Profetiza para ela, profetiza para ele. Olha para o marido e diz, o meu marido é um homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Come do trabalho das suas mãos, ele é feliz e se irá bem. Eu, a sua esposa, sou como videira frutífera no interior da sua casa, e os nossos filhos como planta de oliveira ao redor da nossa mesa. Profetiza, fala palavras boas, fala das virtudes, das qualidades, de como ele tem virtudes, não olhe os defeitos. Faça como uma abelha e não como uma mosca. A mosca pode estar tudo limpo, mas se tiver uma sujeirinha, a mosca vai na sujeira. Assim é uma pessoa que só vê os defeitos, só vê as falhas, pode ter um monte de virtude, mas só quer falar do defeito, é como uma mosca. Mas quando você é como uma abelha, que produz mel, que produz vida, não é? Pode estar tudo sujo, mas se tiver uma flor, ela deixa a sujeira e vai na flor. Seja como uma mosca, evidencie, ressalte as virtudes do seu cônjuge, use as suas palavras para levantar, para edificar, para abençoar a sua família. Outra parte da decoração é a honra. A Bíblia diz que tanto o homem tem que honrar a esposa, como a esposa tem que honrar o marido. Tem que haver honra. A honra desperta em nós os nossos talentos. Os nossos dois talentos funcionam mais. Eles têm mais resultados quando nós somos honrados. A honra é como combustível. A honra funciona como um combustível para nós. Um homem que é desonrado na sua casa, ele não desempenha todo o potencial.
Até o próprio Jesus, quando esteve em Nazaré, porque ele não recebeu a honra que era devida, a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres. Imagine esse marido, que se sente desonrado dentro de casa, que a esposa fala mal dele, que a esposa expõe, ou vice-versa, o marido expõe a esposa, ela se sente desonrada, ela não produz, ela não rende o potencial que ela podia render, a riqueza que podia ser trazida para essa casa não vem, porque falta honra. A honra potencializa nossos dons, potencializa a nossa capacidade de produzir, e de abençoar, e de cumprir propósito de Deus na nossa vida. Honre, coisas simples. Honre guardando o melhor pedaço da carne que ele gosta, não deixe os filhos tocar, esse é do papai, né? Honre separando um lugar para ele, esse lugar aqui é do papai, né? Honre abrindo a porta do carro para ela. Eu abro a porta do carro para a Angélica há muitos anos, se eu estiver com ela, ela não abre a porta do carro, e nenhuma porta ela abre, eu vou na frente para abrir. Isso é honra. As pessoas veem, os filhos veem e dizem assim: epa, se meu pai trata essa mulher assim, quem sou eu para gritar com ela? A honra reflete na família e fora da família. Até as pessoas de fora que vê, respeita mais uma mulher que é respeitada pelo marido e é honrada pelo marido, e vice-versa. A honra é muito importante. E tem mulher que não quer que o marido abra a porta. Ela é tão tola que ela não quer receber a honra. Graças a Deus não tem nenhuma delas aqui. Nós gostamos de receber honra. Nós queremos receber honra, porque a honra potencializa os nossos dons e o desempenho da pessoa que é honrada. E mais no acabamento, entregue seus dízimos. Entregar os dízimos na casa do Senhor, ser dizimista, ser fiel nos dízimos, é uma decoração. A Bíblia diz que quem é fiel nos dízimos, as pessoas olham, os vizinhos, os amigos olham e chamam de felizes e bem-aventurados, porque vocês são uma terra deleitosa. Olha que decoração. O dizimista é visto como uma terra que mana leite e mel. Quem entrega os dízimos tem uma decoração diferente. Eu sempre entreguei meus dízimos desde que eu me converti. Desde o tempo que eu vendia cajuína, eu era dizimista já. Depois fui para o Banco Central, continuei sendo dizimista. Quando meus filhos começaram a receber a mesada, ensinei eles a entregar os dízimos. Ainda hoje, meus filhos entregam os dízimos, meus genros e minha nora. E eu continuo entregando meus dízimos. Né? E Deus me abençoou, me prosperou, que hoje eu não entrego só dízimos. Né? Hoje eu entrego mais de 50% de toda a renda que entra na minha casa, eu entrego de oferta e de dízimos. E Deus tem me abençoado abundantemente. Eu gostaria muito que todo mundo, todos os cristãos tivessem essa experiência, de ver como é rico. Quanto mais você dá para Deus, mais você recebe. Quanto mais você entrega para a obra de Deus, mais Deus te abençoa. Você nunca vai dar mais para Deus do que Ele te dá. Uma família que não entrega os dízimos, está deixando de ganhar um grande tesouro, uma grande decoração, uma grande bênção na terra. Viver nessa terra, na fé cristã, vindo para a igreja e não entregar os dízimos, é um desperdício, é uma perda muito grande. E por fim, depois que a casa está pronta, ela precisa de manutenção e de reforma. Sempre tem que dar manutenção. Se você quiser que um prédio se destrua, basta você não fazer nada. Não faça nada, passe lá depois de alguns anos que ele está destruído. É preciso dar manutenção, é preciso investir um no outro, é preciso tirar férias, é preciso ter tempo de qualidade a sós os dois, é preciso fazer os cursos, educação continuada, casados para sempre, a herança do homem sábio, as finanças do homem sábio, homem ao máximo, mulher única. Invista no seu casamento, viaje de férias, descanse. Tem que dar manutenção, se não der manutenção, se estraga o casamento. E tem que fazer reformas. Sempre tem que fazer reforma. Casa, só os dois. Aí aquela coisa, só os dois, sai, chega a hora que quer, faz o que quer, os dois juntos, aquela beleza. Depois vem os filhos, ficou grávida, já começa a mudar, já não é mais a mesma coisa. Daqui a pouco nasce o bebê, de madrugada tem que acordar, e aí começa a ter todo um estresse que não estava, tem que reformar, começa a se evidenciar características de um e de outro que não se conhecia.
e agora se conhece, e agora vamos reformar, vamos ajustar as coisas. É preciso estar constantemente reformando, até porque, como eu disse, você, pelo menos de 5 em 5 anos, você está casado com outra pessoa, porque a pessoa que você casou já não é mais a mesma, porque ela mudou, ele mudou. Tem que fazer reforma. Depois os filhos crescem, adolescência, escola, namoro dos filhos, os filhos casam, ninho vazio, e agora? Aí se aposenta, vem para dentro de casa, reforma de novo, agora mesmo eu estou numa reforma lá em casa, juntou a aposentadoria com a quarentena, não é fácil. Vocês pensam, 38 anos de casado, vou fazer 39, o pastor Peré que prega uma mensagem dessa, lá na casa dele é só bênção, vai morar lá meu filho para você ver, tem problema, tem discussão, tem ajuste, tem reforma, tem que ter para poder praticar o evangelho. Ei, agradeça a Deus os defeitos do seu cônjuge, porque os defeitos do teu cônjuge são uma grande oportunidade de você imitar Jesus. Eu quero imitar Jesus, mas quando o defeito do seu cônjuge se manifesta, você se arrepia. Os defeitos do seu cônjuge são oportunidade de você imitar Jesus. Os defeitos e as falhas do seu cônjuge são uma bênção na sua vida. Casamento não é um mar de rosas. Casamento é para a gente crescer. Então, constantemente tem que ter reforma. E agora eu estou passando por uma reforma. Não é fácil não. A gente tem os conflitos. Todos nós temos. Eu desconfio daquele casal que diz, a gente não briga. Então eles estão dividindo apartamento, talvez, são amigos, porque casado não é. E por fim, quase por fim, eu quero falar que o cimento é um material que está em quase todas as partes da construção, desde a fundação até o acabamento. O cimento está presente. É preciso cimento para tudo que tem numa construção. E o que é o cimento? O cimento é o amor incondicional, é o amor ágape, o amor que não se soberbece, o amor que tudo crê, que tudo sofre, que tudo suporta, o amor que não busca os seus próprios interesses. Esse amor, ele permeia toda a obra, toda a construção do nosso casamento, tem que ter o amor incondicional, o amor que não cobra nada em troca, o amor desinteressado. O amor ágape é o amor que precisa estar presente em todas as etapas da obra. Sem esse amor incondicional, que foi inaugurado por Jesus, que é uma grande bênção no Evangelho, aliás, é a alma do Evangelho, é o amor. Precisa estar presente para que um casamento seja um casamento segundo a vontade de Deus, um casamento que vai gerar uma descendência abençoada, um casamento que vai dar testemunho para os de fora, um casamento que vai deixar uma herança abençoadora, uma herança, um legado de fé, um legado rico para as futuras gerações. Agora eu quero te dizer uma coisa, eu e você estamos em obras, não seja muito exigente, não seja exigente com você mesmo demasiadamente, nem seja exigente demasiadamente com seu cônjuge, todos nós estamos em obras, todos nós. Eu creio que eu vou, se Jesus não volta antes, eu vou viver 120 anos. Eu quero, quando eu completar 99 anos, eu quero mandar fazer uma camisa para mim. E vou botar escrito assim, tenha paciência comigo, ainda estou aprendendo. Todos nós estamos crescendo. E a Bíblia diz em Filipenses 1:6, eu gostaria que Roosevelt colocasse esse texto aí. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que é Deus, que em vocês, que no casamento de vocês começou a boa obra, a aperfeiçoará ou concluirá até o dia de Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Graças a Deus, graças a Deus. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vocês a boa obra,
vai concluir, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus usar seu cônjuge para te santificar. Dizem que Lutero, depois de 1 ano de casado, depois que ele deixou o monastério, casou com uma freira, com uma ex-freira, e depois de 1 ano de casado, ele declarou que nesse ano de casado, ele se santificou mais do que 20 anos que ele passou no monastério. 20 anos no monastério sozinho, sem mulher, meu filho, é fácil ser santo. Tá no monastério sem mulher, sozinho é fácil. Vai para dentro de casa casar. Então não é o teu casamento. A grama do vizinho não é mais verde. Você não mora lá na casa dele. Todos nós temos desafios. Casamento é para gente madura. Casamento é para nós, que vamos viver em Cristo Jesus e fazer o que é certo, não o que tem vontade. E não vamos espirrar, não. Nós vamos encarar e vamos até o final. Quando nós estivermos velhinhos, nós vamos poder olhar para trás e não vamos nos arrepender. Nós vamos poder olhar para trás e vamos nos alegrar. A Bíblia diz que você vai olhar para a tua posteridade e vai se alegrar, porque você fez o que era certo e não o que tinha vontade. Casamento não é parque de diversão. Casamento é algo sério de Deus, criado para nos desenvolver, nos aperfeiçoar e nos abençoar. E nós nos complementarmos e cumprimos o maior propósito, mais nobre que existe na terra, de sermos trabalhados até nos tornar a estatura de Cristo Jesus, porque aquele que começou a boa obra há de concluir na nossa vida. Então eu quero orar nesse momento pelas famílias, pelos casais, que nós todos vamos em Cristo Jesus construir, nós vamos construir uma família feliz. Isso não é mágica, nem é golpe de sorte. Casamento não nasce pronto. Aliás, até a vida cristã não nasce pronta. Quando você olha lá no início do Evangelho, ele diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, tem um processo de fazer, tem um processo de edificar, tem um processo de construção. E o casamento é um ambiente excelente para se construir uma vida cristã, de fato, segundo a vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, colocando diante de Ti os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos sonhos, a nossa vida, Senhor. Nós queremos, Pai querido, com a Tua ajuda, com a Tua graça, com Teu amor, com Teu poder, construir a nossa família edificada na rocha, sólida, para que quando o vento vier, a tempestade vier, encontre edificada na rocha e ela não se abale. Nós queremos construir com pilares, vigas e lajes rígidos, de concreto armado na nossa construção, mas na vida de caráter, de responsabilidade e de maturidade. Queremos, Pai, em nome de Jesus, ter um casamento onde é um jardim fechado, onde tem uma privacidade, onde um protege o outro, onde quando um cai o outro levanta, onde não se fala mal um do outro, um casamento onde há proteção, segurança, um se sente seguro com o outro. Nós queremos também, Pai, que no nosso casamento as instalações de luz, de água e de esgoto funcionem bem, que haja transparência, que haja prestação de contas, que não tenha nada encoberto, que se perdoe 70 vezes 7 se for preciso, um casamento onde não tenha mágoa, onde não tenha mau cheiro, mas que tenha o bom cheiro de Cristo. Queremos, Pai, em nome de Jesus, fazer um acabamento com palavras boas, com honra, um acabamento, Senhor, com uma vida sexual equilibrada, saudável, abençoada. Um casamento onde o acabamento, Senhor, também com os dízimos e com as ofertas, que sejamos mantenedores da obra de Deus, supridores da obra de Deus, com nossos dízimos e desfrutemos de sermos uma terra deleitosa, onde todos possam olhar e perceber essa bênção na nossa casa. Pai, em nome de Jesus, queremos fazer a manutenção sempre, não queremos de maneira nenhuma relaxar nisso, queremos fazer a manutenção, investir um no outro, ter tempo de qualidade um com o outro, tirar férias, falar palavras boas, edificar um ao outro, estar sempre olhando as qualidades, as virtudes, abençoando, profetizando coisas boas, um acabamento, Senhor, de honra,
como nós precisamos de honra, como é necessário honra. A desonra tira o poder, a desonra tira a capacidade de desenvolver, a desonra tira o potencial dos dons e talentos. Como nós precisamos de honra para cumprir todo o propósito que nós temos na vida. Que o nosso cônjuge seja um instrumento para nos honrar, e que nós sejamos um instrumento para honrar o nosso cônjuge, para que toda a casa seja abençoada, para que haja harmonia e nós possamos atrair a essa casa as bênçãos de Deus. E por fim, Senhor, eu creio que o amor permeia toda a obra. Em tudo temos que ter o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor que é o vínculo da perfeição. O amor é que une, que vincula toda a estrutura, toda a etapa da obra. Precisamos deste amor ágape, como a Bíblia diz, é o vínculo da perfeição. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, e nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, para fazer a Tua vontade. E estamos aqui, Senhor, para cumprir o Teu propósito. Porque Tu, Senhor, tem prometido que aquele que começou a boa obra, que Tu começou a boa obra em nós, um dia Tu nos tirou das trevas para a luz, Tu vai concluir essa obra. Conclui, Senhor, a obra na nossa casa, conclui, Senhor, a obra na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família e na nossa descendência. Pai, em nome de Jesus, que se cumpra na nossa vida, a partir de nós, nós não podemos escolher em que família nascer, nós não podemos escolher a herança, mas nós podemos escolher, decidir que herança nossos filhos vão ter, que família nossos filhos vão viver. Está na nossa mão o caminho da bênção e o caminho da maldição. Eu escolho, Pai, eu escolho o caminho da bênção, o caminho da vida, para que viva eu, meus irmãos e a nossa descendência. Pai, em nome de Jesus, conforme está na Tua palavra, que todos nós possamos construir uma família relevante de tal forma, que se cumpra na nossa casa a Tua promessa feita a Abraão, que em Cristo Jesus se estendeu até nós, que em nós e em nossa descendência serão benditas as nações da terra. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém.